Sejam bem-vindos aí ao episódio número 10 do podcast Dev de Sucesso. O podcast que conta a história de como você vai conseguir a sua vaga em dólar. Eu sou o Ian, vocês já me conhecem. Aproveitem aí, se inscreve no canal, arrasta o sininho, coloca para notificações. E hoje eu tô aqui com o Matheus, cara. O Matheus, que também conhecido amigavelmente como Magrão, aí, uma gíria nossa. O Matheus, ele tá trabalhando na HP, ele mora em San Diego, nos Estados Unidos. Ele começou ali em Porto Alegre, mais especificamente não Porto Alegre, Rio Grande, né, Matheus? E hoje Isso. o cara ingressou na HP, que é uma Big Tech, no Brasil e conseguiu chegar aos Estados Unidos. E aí hoje a gente vai conhecer essa história. Então, se apresenta pra gente, conta aí sua idade ali, o que você fez aí de formação de universidade. E aí conta pra gente como foi que começou essa história aí de como é que você foi parar na HP, digamos assim. Beleza. Bom, obrigado, Ian, pelo convite de participar do podcast, né? Tá sendo bem legal até ouvir histórias de várias outras pessoas aí no Brasil e no mundo. Tentar compartilhar com alguma coisa diferente, né? As histórias são parecidas, mas ao mesmo tempo cada uma tem sua relevância, sua diferença. Mas é isso, obrigado pelo convite. E meu nome é Matheus, tenho 32 anos agora, quase, e sou um cara que veio lá de Rio Grande do Sul, fiz engenharia de computação pela FURG, Universidade Federal de Rio Grande, e isso foi lá em 2016, né? Uhum. Não? 2013, já estou perdido nas datas. Difícil, já tem tempo, hein? Ó. Enfim, sem ser fronteiras, formei, aí consegui meu primeiro emprego e estamos aí hoje morando em San Diego, na Califórnia. Foi no Sem Fronteiras que a gente se conheceu, lá no Tennessee. É. Mesmo curso ali, os brasileiros meio perdidos, foi 2013, 14, né? Isso, tá. A gente passou. O Matheus ficou um ano, eu cheguei um pouco antes que eu ainda fiz o curso de inglês ali. Foi um período bem legal. Uhum. Então, cara, a gente teve aquele período junto, a gente se conheceu, cada um voltou ali para sua cidade, voltou para o Brasil. Você se formou, você namorava em Rio Grande. Sim. Você demorou quanto tempo para se formar depois que voltou de Ciências Fronteiras? Você já foi praticamente formado, né? Você estava muito final de curso. Eu fui assim, eu comecei a faculdade em 2008, então eu já fui ali para Ciências Fronteiras com 4 anos e meio, né? Então faltava ali, né? Que tinha basicamente TCC, né? Feito as outras cadeiras, fiz parte das cadeiras remotas também, assim, uma parte das cadeiras semestrais, mas faltou basicamente TCC. Então, quando eu fui para Ciências Fronteiras, foquei em aulas mais sêniores, assim, conteúdos mais relevantes, assim, mais diferentes, né? Fora da grade curricular do Brasil. E aí, quando eu voltei, acho que para me formar ali levou uns 6 meses, mais ou menos. Então, a gente né? voltou ali meio de 2014, então você entrou em 2015 formado. 2015, isso. 2015 ali já... aconteceu? Trouxe a bagagem lá de fora, uma experiência, o inglês ali já estava afiado. O que aconteceu depois disso? Bom, inglês, voltei bem afiado, né? Acho que consegui aproveitar essas fronteiras para, de fato, se tornar fluente, né? E aqui fluente, sempre minha ideia como fluência é habilidade de comunicação, né? Em todos os níveis. Fluente é diferente de nativo. Uhum. E então acho que ali, voltando essas fronteiras, já me considerava uma pessoa fluente em inglês. E foi muito importante para depois ter meu primeiro emprego, que foi na HP em Porto Alegre. Aí acabei me mudando de cidade ali por... Seu primeiro emprego já foi na HP ou você chegou a procurar algum emprego em Rio Grande? Porque, de qualquer forma, essas cidades são próximas, né? Então... 4 horas, né, de carro, mais ou menos. Uhum. Mas foi o primeiro emprego, assim, eu mandei alguns currículos, mandei para uma empresa em São Paulo, que até passei por um processo ali de seleção. Isso é legal, né? Só de fazer 2015, não tinha pandemia, não tinha trabalho remoto. Sim. Então, você tinha que procurar emprego presencial e ir para o escritório na cidade.
Então, o mais natural era procurar em Porto Alegre, talvez, que seria o mais próximo. Para quem conhece, né, Rio Grande do Sul é uma cidade, eu não vou dizer pequena em termos de habitantes, assim, acho que por volta de 200 mil, mas em termos de oportunidades é uma cidade muito pequena, né? Na nossa área de computação. Sim. Pelo menos aí para o Sul, eu trabalhei na Compasso, né, que a matriz é em Passo Fundo. Uhum. Basicamente, todo mundo era de Porto Alegre, a grande maioria. Assim, exato. Então, o pessoal acabava indo de alguma forma para a capital. Exatamente. Se não, acaba migrando. São Paulo, né? Não tinha como. Então, você estava com o diplominha na mão, um intercâmbio, uma experiência fora, tudo pronto para começar a trabalhar. Uhum. E acabou. Você aplicou para várias empresas ou a HP surgiu de primeira? Eu nem sabia que a gente tinha HP em Porto Alegre, por exemplo. Pois é. Então, acho que eu vou parar aqui e voltar um pouco, né? Como é que eu descobri a HP, né? Porque para mim a HP era só empresa de computador e impressora. Eu também, exato. Eu nem tinha ideia que eles tinham no Brasil, nem tinha ideia. Mas eu descobri pelo Ciência Sem Fronteiras, né? Então, tu pega um cara que inicia uma faculdade ali de engenharia de computação sem nunca ter programado, assim. Eu só fui para a área porque era exatas e gostava de computação, né? Foi realidade. Videogame, né? Mais um do videogame. Exato. Bom, ali me considero inteligente, estou bem com matemática, bora fazer uma exata e computação faz sentido, né? E meio que foi esse o motivo. E aí, então, anos depois, consigo a oportunidade para Ciência Sem Fronteiras, e lá no Ciência Sem Fronteiras a gente tinha que procurar emprego também, lembra? Naquela parte do verão, né? Tinha que meio que tentar ali fazer alguns contatos nas feiras de trabalho, né? Mostrar teu currículo, bater um papo com a galera que estava contratando as empresas. E eu bati muito na parede nesse tempo no Ciências Fronteiras, né? Porque, assim, 90% das entrevistas, elas paravam na pergunta. Depois que tu conseguiu, se tu conseguiu estágio com a gente, tu vai continuar morando aqui nos Estados Unidos? E a resposta era não, tem que voltar para o Brasil para cumprir com as minhas obrigações de visto, né, do J1 na época. E aquilo ali já molhava tudo, né? Então, ali, eu vendo que eu não ia ali conseguir um estágio, que estava bem complicado, eu já comecei a pensar já na frente. Bom, então depois no verão, quando eu voltar para o Brasil, quais empresas existem? Quais são os Big Techs do Brasil? Né? E aí ali eu comecei. SAP, São Leopoldo, Microsoft, tinha escritórios na época, HP, e aí eu descobri HP Porto Alegre, aí eu, nossa, caramba! Porto Alegre, do lado de casa, né? Acho que vou deixar isso aqui guardado. Assim, quando eu voltar para o Brasil, então, me formava. A ideia era arrumar um emprego no Brasil, já olhando por lá, pensando em voltar para os Estados Unidos, ou isso foi algo que aconteceu depois? Isso aconteceu depois, tá? Aconteceu depois. O plano nunca foi esse, nunca vou voltar de imediato. Assim, tu que morou fora, né, tem esse vislumbre e conhece como foi morar fora, acho que pode ter a tua opinião, né, se tu gostaria de morar fora um dia ainda, mas é algo que para mim foi muito bom. E, assim, sempre dá vontade de voltar, né? A verdade é essa. Foi, enfim, não era um objetivo definido, mas claro que não ia não tava oportunidade de descartado, né? exato. Era algo que ia acontecer. E aí então foi isso, assim, fiquei atento às Big Techs já no Ciência Sem Fronteiras, e quando eu voltei para o Brasil, eu botei o objetivo, se eu me formar, terminando a minha formatura ali, vou aplicar para os Big Techs, né? Caramba, de primeira, assim, sem medo de ser feliz. Primeira, sem medo. E aí então foi isso, apliquei para a Microsoft, eu acho que eu nem ouvi deles de volta. É isso que eu ia perguntar, como é que foi as respostas? Te ligaram, mandaram um e-mail? Ligações e e-mails, né? Basicamente foram duas empresas que entraram de volta comigo, né? A HP e uma empresa de segurança em São Paulo. Segurança é uma área também que eu queria seguir, foi bem interessante, sim. E essa empresa de São Paulo foi a empresa que desenrolou mais, assim. A gente fez uma entrevista primeiro ali com o RH, né? Depois uma entrevista mais técnica, uma entrevista ali também para falar inglês, toda aquela questão. E foi tranquilo, assim, na época, tava bem
fresco, assim, memória, né? E em relação a, assim, algoritmos para entrevistas, tudo isso. Então foi uma entrevista muito tranquila, aparentemente deu tudo certo. E eu... Uma entrevista técnica, você não fez nenhum tipo de preparação especial, estudar algoritmos, isso já foi algo que você trouxe lá da faculdade. Sim, e foi assim, a teste na época foi bem geral, assim, não foi nada, foi pseudocódigo, não foi nada específico, né? Era mais para saber... Não teve um cheat code de quadra, nada do tipo. Não. Então foi um processo seletivo mais Brasil e menos Estados Unidos, digamos assim. Sim, sim. E isso lá em 2015, né? Então, fazem 8 anos aí. Mudou bastante, acho, esse tipo de entrevista. Nessa época eu diria que talvez fosse até bem mais concorrido, né? As pessoas tinham que estar próximas ali, abriu uma vaga, muita gente se inscrevia, né? Então, isso. Não era um negócio que estava sobrando vaga ali o tempo inteiro, ainda mais para quem estava começando na área. E aí, então, ali, a entrevista foi muito bem, assim, eu estava já em fases finais, assim, de contratação, de entrevista de contratação, né? Então você teve um RH, uma entrevista técnica. Mais uma entrevista, vamos dizer assim, meio que de soft skills, assim, com um gerente. Que aí já quando você está avançando, chega no gerente, você sabe que o negócio está indo bem já. Já foi ali, já recomendou, né? Outra parte técnica já passou e tal. E eu ali meio aflito, né? Porque eu sabia que a chance de se consolidar numa oferta era grande, só que eu estava aflito por se mudar para São Paulo, né? Isso não era... foi a empresa de segurança que mais andou o processo seletivo que você está contando. Exato. E a HP? Que horas ela surgiu nessa história? E a HP surgiu meio que no final, assim. Já estava tudo certo, se encaminhando. E aí apareceu o HP, recebi uma ligação. Até na época não foi numa época muito legal as questões pessoais, mas recebi aquela ligação e já era o RH conversando, assim, já perguntando se eu podia conversar, né? Foi bem do nada, assim, não foi marcado, sabe? E já conversamos um pouco ali com a menina do RH, e aí marcamos a próxima chamada, né? Que foi mais uma chamada mais técnica, com 3 gerentes. Caramba, já foi pancada. Já estavam desesperados ali para botar alguém, então. Eu acho que eles estavam ali procurando uma pessoa bem júnior mesmo, né? Uhum. E acho que assim, o meu background ali de ter ido para Ciências Fronteiras, ter o inglês e a HP sendo uma empresa que faz muita interface com aqui fora, né? Principalmente com os Estados Unidos, o inglês já era uma coisa assim, chave. E ali a minha experiência durante a faculdade com bolsa de iniciação científica, artigos, né? Então, ali meio que chamou a atenção, acho que muito rápido. Fazer um PIB que chama atenção na hora de uma Big Tech, de uma entrevista. Chamou, né? Chamou para mim, com certeza. Acho que essa exposição foi importante. Entendi. E aí, ali, então, eu estava aqui para responder São Paulo e tive essa entrevista com os 3 gerentes na HP. Assim, a entrevista foi super tranquila. Eu não fiz um teste técnico, de fato, assim, uma prova técnica de algoritmo. Uhum. Foi mais uma conversa de experiência, soft skills, o que eu fiz nas bolsas de iniciação científica, o que eu fiz nos Estados Unidos. Quase aquela entrevista que você já entrou passado nela, né? Você só não sabia disso. Que se tu fizer a coisa ali certinha, sabe? E foi isso, assim. E aí eu dei uma enrolada para responder a galera de São Paulo, porque eu sabia que a HP... Podia acontecer. Eu tava que a HP ia fazer uma proposta. Caramba, então, um RH, 3 gerentes e já... E já foi. Depois foi só o RH de novo. Foi mais uma ligação do RH, meio que confirmando que eles estavam interessados e que iriam submeter a proposta cedo, assim, né? E aí passou os detalhes de benefícios, aquela coisa toda. Então ali que eu sabia... Aí a pessoa estava crendo que o negócio estava acontecendo. Aí eu tinha numa mão, felizmente, né, numa mão, oportunidade de São Paulo, já tinha até ali oferta de salário, eu não lembro agora quanto era, mas na outra mão eu tinha HP Porto Alegre, mas eu não tinha ideia de salário. Caramba. Porque eu não tinha recebido
ainda, né? Então, acho que por uma questão de conforto, eu não me senti preparado para ir para São Paulo, assim, para morar longe, muito mais longe, né? De novo, assim. Sim. Também tem a questão de relação, né? Namoro e tal. Nessa época é muito comum, né? A gente da TI, antes da pandemia acontecer e toda essa reviravolta aí que a gente teve na carreira, o natural as pessoas começavam numa vaga júnior na cidade, mas vagas seniors com bons salários, na época talvez R$ 10.000 para cima, você encontrava em São Paulo. Então, inevitavelmente, todo mundo em algum momento acabava indo por necessidade para São Paulo. Era muito raro você encontrar uma vaga muito boa na sua cidade. Exato, e HP me pareceu assim, muito interessante, né? Porque desde que da época Sem Fronteiras, quando eu procurei, eu não sabia desse link e assim, sabendo que a HP Brasil é uma filial, né? Da HP, né? Estados Unidos, pode ser uma ponte, né? Pode ser uma oportunidade ali que se abra para... Apareceu no radar que, opa, posso não ficar por aqui. E aí tive que neguei a oferta de São Paulo e esperei a oferta de Porto Alegre e aí ali comecei na HP em 2015. E o que era um salário júnior naquela época lá, quando você entrou? Nossa, eu acho que era em torno de bruto, né? Acho que em torno de 4.200, 500 na época. 4.500 em 2015, CLT era um salário alto, né? O equivalente, sei lá, 6 mil hoje, talvez. É aquele salário de júnior bom, assim, né? Uns R$ 4.000 ali. E você tava zero experiência, tava só com o diplominha na mão e a sua experiência prévia de faculdade, intercâmbio, tudo que você trouxe ali para trás. Custo de vida era um pouco alto, assim, não... Era um bom salário, mas ali embatia meu mês, sabe? Ainda era um salário júnior, né? Mas foi assim, E aí você enfim, muito feliz. mudou para Porto Alegre, de fato. Trabalho presencial, no escritório. Exato. E o que você esperava encontrar? O que você encontrou ali no ambiente de trabalho? Pô, você entrou na HP, né? Você estava numa Big Tech, brasileiro. Mesmo no Brasil, não sei, encontrar os Jedi da programação ali, o que você esperava? Cara, eu não esperava que no primeiro dia de trabalho eu ia entrar numa reunião, numa stand-up call diária, né? E passar status em inglês, né? Isso foi o primeiro dia, assim. Já começou assim? Já comecei a gaguejar, né? Na época já nem tinha assim jargões, expressões, assim, totalmente ali de mecânico aí, no robôzão falando inglês. Exato. Mas assim, isso era dentro do Office ou vocês entravam numa videochamada? Dentro do Office. No ao vivo já era inglês o negócio. Sim. Caramba, mas é cultura da empresa? Porque só tinha brasileiro, ou não? Então, o time que eu caí, né, a HP Brasil ali tem vários times, né, na parte de desenvolvimento e pesquisa, né? E cada time, dependendo do projeto que você está trabalhando, da iniciativa ou da solução, você pode estar fazendo interface com gente de fora. Então, o nosso time ali fazia essa interface. Era um time só, separado em 2 locations, né? Um Brasil e, na época, era sempre... Então, já começou no modo inglês, assim, sem muito esforço. O negócio já começou rápido. Isso, a gente não fazia ali pareamento, não trabalhava diariamente juntos, né? Mas as reuniões de planejamento, stand-ups, tudo remoto, né? Os dois times. Nossa, curioso. Interessante. E beleza, aí você passou aí quanto tempo na HP Brasil e HP Brasil de amadurecimento até surgir, opa, peraí, parece que tem uma oportunidade, porque você mudou para os Estados Unidos por uma outra oportunidade dentro da própria HP, como se fosse uma mudança interna, não sei como é que funciona exatamente. Aí você queria entender qual era o que você estava vivendo e como você agarrou essa oportunidade, como é que ela apareceu na sua frente? Tá. Acho que eu posso dar uma boa... Pode ficar legal, assim. Bom, eu passei na HP Brasil por 3 anos e poucos meses. E estou aqui vai se formar há 5 anos agora, né? Caramba, então uns 8 anos aí de carreira que você tem. E enquanto você estava aqui, você recebeu promoção? Como é que funcionou? Você foi como júnior? Bom, acho que essa questão de promoção e aumento de salário, né?
Assim, a minha única experiência foi na HP Brasil, e agora a minha única experiência aqui fora é a HP Estados Unidos. É diferente, sabe? A maneira como as pessoas são promovidas, ou quão frequente, o salário, é diferente, assim, a situação, né? A posição de gerência e tal, em relação a isso. Acho que a HP Estados Unidos aqui tem mais, consegue ter mais poder de ação, né? Porque é a HP de fato, né? E a HP Brasil numa posição mais, assim, de filial, né? Precisa, vamos dizer assim, obedecer uma hierarquia, então tem, assim, um pouco mais difícil, tá? Nesses 3 anos que eu estava na HP, eu fui promovido de júnior para intermediário. Não sei se essa é uma nomenclatura comum, mas dentro da HP... Pleno. Vamos encarar como um pleno. Isso, pleno, né? Isso. Que é o esperado, né? 3 anos e pouco, 4, você já passou de 2, é o esperado. 3 anos e pouco ali fui para pleno. E hoje, claro, sou sênior aqui no HP. Né? E como surgiu a oportunidade e como é que aconteceu esse processo seletivo, até que você recebeu a notícia assim, opa? Sim. É muito louco, né? Porque, pô, tu chega ali, eu cheguei aqui, cara, direto da universidade, totalmente fresco, né? Sem nenhuma, assim, como é que se fala? Sem nenhum cacuete de programação, sem nenhum cacuete de trabalho mesmo em si, né? De como Então eu caí num time ali foi muito importante para mim, né? Um time que foi muito assim, em termos de referência técnica e, né, exemplos a seguir e mentoria, eu caí num time que tinha 3 caras muito fortes e eles com certeza assim me ajudaram muito, né, a amadurecer profissionalmente. Chega aquele cara cheio de vontade, quer fazer tudo ao mesmo tempo, e já começa atropelando, sabe? E os 3 ali... Tem assim, já é uma opinião minha que eu vou colocar aqui. Você sempre se relacionou muito bem, sempre falou bem, sempre tratou as pessoas bem, cordialidade. Sim. Então, acaba que é natural, né? Essa troca de experiência, até o pessoal, pô, o cara tá se esforçando, tá de... É bom trabalhar com ele, e eu imagino que você faça isso com os mais júniores hoje, ou os que chegam logo depois, não necessariamente júnior, mas o pessoal que recém-chegado sempre precisa desse apoio, né? Desse pair programming, desse pegar a mãozinha, vamos aqui comigo que a gente vai se ambientar junto. Só que é muito mais fácil quando a pessoa é divertida, claro, tem essa tem um bom relacionamento, na verdade, né? E é importante, né? E enfim, ali, então nesses 3 anos, né, aprendi muita coisa, sou muito grato por essa galera, sou amigo deles até hoje, né? Cara, que legal. Muito boa. Mas eu acho que, assim, apesar de tu ser uma pessoa júnior e tu não ter muita experiência, né, vai muito dessa questão que a gente conversou um pouquinho antes dessa call, né, o soft skill barra, assim, uma qualidade pessoal tua, né, que, cara, rolou um projeto, né, um projeto relacionado, assim, pra gente, que era trabalhar, é uma feature pública até, que tem até hoje no Firefox, que era trabalhar numa nova feature no Mozilla, no Firefox, né, no navegador. Então a HP desenvolve features para Mozilla Foundation. A gente teve uma parceria, teve uma parceria com o Chrome, né, com o Google, com a Mozilla, com o Firefox. Tentou um pouco com o Safari na época, com a iOS, mas não foi muito para frente. Mas era uma parceria assim, pô, isso aqui é uma feature legal de tu ter no teu produto, será que a gente poderia, né, fazer essa parceria? Porque de um lado é uma feature legal para vocês, de outro lado a gente pode estar fomentando impressão. E o que era isso que vocês entregaram aí? O que a gente entregou era uma feature de limpeza de página. Sabe os modos leitura que tem dos navegadores? Ele basicamente tira propaganda, limpa... É só um textinho bonitinho, como se fosse ler para celular, né? Exato. A ideia da HP, que é uma feature pública hoje no Mozilla, né? Não tem por que manter isso privado,
fomentar essa parte de limpeza, de remoção de conteúdos indesejados na impressão. Então, tu tá lá, tu quer imprimir uma página de notícia ali, tu aperta o Ctrl+P, é uma bagunça, né? É horrível, aquele PDF, né? Sim. Páginas em branco, enfim. Muito ruim a experiência. E a ideia da HP era fazer essa feature ser mais amigável, assim, para tu imprimir algo de fato relevante. Caramba, então logo de início você já viu o seu trabalho aí sendo entregue em nível mundial. Então, esse projeto do Chrome, a HP começou com o Google, com o Chrome, mas dentro da HP que eles precisavam de alguém para liderar a relação e a nova iniciativa com o Mozilla, né? E teve uma chamada de planejamento. Eu acho que essa atitude foi o que meio que me colocou como diferencial, assim, principalmente para o gerente, que acabou me fazendo essa referência, né, para vir para cá. Dentro ali do time tem várias pessoas sêniores já envolvidas com essa parte do Chrome e tal. A pessoa que falou que iria fazer, ou que gostaria de ser o líder técnico nisso, fui eu. Então você puxou um leadership ali, uma liderança, bateu no peito e falou, é meu. Que eu tava puxando, né? E da onde veio isso, cara? É aquela vontade de fazer mais, né? Enfim. Não teve medo de falhar nesse processo? Eu acho que eu tive medo de falar que sim, né? Que eu iria liderar, mas depois que eu falei, filho, aí bora fazer. Então foi uma experiência muito boa, assim, porque eu consegui... Me relacionei com uma empresa de fora, né? Relacionei direto com os desenvolvedores do Mozilla. Um dos gerentes lá de business do Mozilla fez até um recommendation na minha página do LinkedIn. Então foi muito importante, sabe, essa capacidade de agarrar uma oportunidade mesmo sem estar totalmente pronto, né? Caramba, então mesmo com a galera assim lá tentando se esconder, você foi lá, puxou, é meu. E foi um processo muito legal, né? Fiz participação com outro colega e, enfim, a gente liderou aquilo e eu acho que essa maneira, essa minha atitude, né? E a própria entrega, né, que a gente teve com o Mozilla, me gerou uma recomendação num gerente aqui da HP de San Diego, né? Ele gostou muito de mim na época. E não teve um amadurecimento aí na velocidade da luz, pelo tamanho do projeto, pelo grau de engenharia envolvida, imagino, e até o nível dos profissionais, de colaboração, de entrega, né? planejamento. Você teve que lidar com budget também nessa... Porque eu conversei com o Daniel no episódio passado, e ele fala que uma das características da evolução numa Big Tech é você conseguir conduzir o projeto e até entender custo, né, de business, o que é mais vantajoso para a empresa. Aí deve ter várias decisões aí no meio, que pode ser ir por um caminho ou ir por outro, que leve mais ou menos tempo, e mais inteligente, talvez, não sei. O nosso ali era bem assim, a gente era bem protegido quanto a isso, ele não tinha desenvolvimento, né? A gente tinha focado a fazer a feature da melhor maneira. Então funcionava um P&D ali, a melhor solução dentro do requisito dado. Tá pagando meu salário e é só uma parceria, sabe? Não tem... Não tinha aquela relação cliente-prestador de serviço, né? Não, era total parceria. E é interessante, né? Na época, eu não sei hoje que é o desenvolvimento da Mozilla, na época eles usavam Mirk. Nossa! Isso, Mirk. E o pessoal reclamando do Slack, por favor, né? Nem é tão... Enfim, eles usavam Mirk para discutir entre os desenvolvedores, porque a maioria é remoto. E eu tive que, pelo Mirk, tentar explicar para o tech lead da Mozilla, dessa parte de impressão, o que era feature e como que funcionava. Eu tive que montar um proof of concept para eles. E, cara, levou muito tempo para a gente conseguir se entender pelo Mirk ali, né? Por mensagem e tal. Não tinha chamada nada, era de texto puro. Caramba! Mas aí, alguma hora isso foi... E quanto tempo levou entre você dizer assim, me dá isso aqui que eu faço, e a entrega ali que falou, beleza, cumprimos essa etapa? Nossa,
eu acho que a gente levou... Cara, para cair em produção no navegador, de fato, eu acho que, cara, levado 1 ano e meio, 1 ano, assim, por Um ali. grande, né, de delivery ali até o Tem muita questão de roll-out, analytics. que eles chamam, né? Que é quando entra em produção. Exato. As stacks antes ali de teste já estava até mais tempo, né? Mas tem todo... Você contou aí um turning point que aconteceu aqui na HP Brasil. Eu acho que foi um turning point muito importante mesmo. Foi o que te deu moral ali dentro da empresa. E de onde surgiu esse... Pô, dá para ir para os Estados Unidos, vou tentar. Pois é, então aí, ali chegando perto dos 3 anos, né, na HP Brasil, eu comecei a pensar em sair do país de novo, tá? Tava tudo bem. Já vinha conversando com a Carol, né, minha esposa hoje, porque a gente era namorado, ela pode ser legal, né? Aí apliquei para uma empresa, não, na realidade uma empresa, não apliquei para essa, né? Uma empresa que era meio que uma parceira da Mozilla, da Alemanha. Eles entraram em contato comigo porque ali, LinkedIn, currículo, experiência com Mozilla e tal, né? Como eles faziam, vamos dizer assim, extensões ou coisas em cima do próprio Mozilla, dando gente com experiência no navegador, né? Sim. E aí ali entrou em contato comigo, uma empresa da Alemanha, e meio que esse contato disparou essa vontade de sair do país e morar fora, né? Opa, peraí, estão me procurando, eu posso me oferecer Exato, também. exato. E fiz entrevista, avancei ali um ou dois níveis. No final das contas, não deu certo. Não fizeram a proposta. Mas criou essa vontade em mim de sair, né? De ir para fora. E aí ali falei com a minha gerente na época da própria HP, expus essa vontade, né? E aí, bom, vamos ver se tem alguma vaga fora, né? Que tenha realocação. E aí é ali que começou. Encontrei uma vaga para Vancouver, Washington, norte aqui, né? Norte oeste aqui, norte, Califórnia. E aí ali foi a vaga que eu apliquei. E era engraçado, né? A vaga para Vancouver, Washington, o gerente da vaga em San Diego, localizado em San Diego. E aí, beleza. Nesse papo com a minha gerente, ela falou, bom, eu vou comunicar pro nosso gerente aqui, né, que a gente faz interface, que tu gostaria de sair e tal, e que tu aplicou para essa vaga. Então, esse cara que perguntou lá quem queria liderar a iniciativa do Mozilla, né, eu já tinha criado toda essa parceria e identidade com ele, né, e ele fez essa recomendação para esse outro gerente em San Diego, dizendo, não, Matheus, sei lá o que ele falou, né? Mas o cara é competente, o cara é bom, né? Imagino que Fez seu filme de qualquer forma. Algo E nessas... você sabe que tinha feito por onde para isso acontecer. Porque senão é uma decisão que depende de pessoas, né? Se ele não te conhecesse, se ele não soubesse o que falar de você, seria um pouco mais difícil, né? Então, ou talvez nem acontecesse. No meu caso ali, rolou a recomendação da minha gerente e desse gerente, né? E aí começamos as entrevistas, assim, foi meio que bem rápido. Fiz uma ou duas com o próprio gerente, aí eu tive uma entrevista, conversas, né? Tive uma outra conversa com 2 desenvolvedores que estavam aqui em San Diego já. Foi uma conversa, assim, alto nível, sobre conhecimento de programação, de arquitetura, sobre APIs, APIs que eu já desenvolvi, experiência no geral, sabe? Não foi nada, faça um programa aqui que ordene esse vetor, sabe? Não tem Git code, nada de peguinha de faça um binary tree aqui que faz alguma coisa. Nada, só passei. Eu acho como se rolou esse aval, né, dos gerentes. E ali eles só queriam meio que um aval do time, questão de uma vaga interna, né, um pouco diferente desse processo. Mas você já veio com recomendação por ter feito um bom trabalho, né? Tanto para subir salário quanto para outras oportunidades dentro da própria empresa. Sim. E aí dali tive mais uma conversa com o gerente e ele falou assim, né?
Bom, a vaga é para Washington, né, Vancouver, mas o nosso time tá aqui em San Diego. Talvez faça sentido que tu venha para San Diego também. Tu tem algum problema com isso? E eu falei, não. Ah, coisa horrível! Pô, vou morar na Califórnia. Pô, triste, né? Nossa, que difícil, né? Sim. Não, aí, óbvio, eu falei, não, claro que não. Aí, inclusive, eu prefiro que seja San Diego, óbvio. E aí, dali foi E San Diego é onde você tá morando hoje. Você sempre onde eu chegou e tô ficou aí. por anos. Né? Então, E aí? Aí, beleza, teve essa última conversa. Então, ele já meio que falou que o negócio ia acontecer. sim. Aí, chegou a uma outra oferta formal? Como é que foi? Você foi... Pois é. Tem Aí, todo um bom, trâmite de visto, né? Como é que é? todo um trâmite. Aí Isso começou, você recebeu a notícia. Como você recebeu a notícia de a vaga é sua? é bem. Vamos te trazer. Ele confirmou, né? Não, Matheus, a gente quer te contratar, fazer transferência. Estamos acertados aqui, mas esse processo vai demorar um pouco. Esse processo de interno, como tu falou, de visto, Então oferta. você estava ali em 2018, aconteceu sim. Isso. 2018. Não, 2017, tá? Final de 2017. Uhum. E aí ali falando com a Carol, com a minha namorada na época, esposa hoje, que tá certo. E como é que tava? Porque uma mudança de país é brusca, né? Vocês namoravam, ela já estava formada. O que ela faz? Ela tinha se formado, sim, ela já estava morando comigo em Porto Alegre. Estava começando a carreira dela, né, como fisioterapeuta. Na área da saúde, que tem também é bem mais complicado, né? Com certeza. E a gente soube ali, quando eu soube que era certo, eu não contei para ninguém, exceto ela. Porque eu não queria, inclusive, falar para minha família até eu ter a oferta, né? Que foi de fato. Claro, exatamente. O que ninguém sabe, ninguém estraga. E aí, lá por dezembro ali, de 2017, eu recebi a oferta e lá foi quando a gente contou. E a gente acabou indo para cá, vindo para cá, tipo assim, 7 meses depois, né? 6 meses e pouco. E a HP cuidou de todo o trâmite, você não teve que ficar indo em embaixada, correndo atrás de despachante, nada disso. HP, quando tem essas vagas de alocação, né? Eles oferecem. Na realidade, eles contratam uma terceirizada. Eles contratam uma empresa que resolve as paradas, né? Faz uma papelada. Aí eles meio que resolvem contigo o que tu vai querer. Por exemplo, tu quer fazer uma mudança, de fato, tu quer levar móveis e coisa. Vamos alugar um container no navio aqui para te levar. Isso aí nunca chega. Eu não usei esse serviço, mas, enfim, fizeram todo esse trâmite até sair a papelada também para o visto, né? Eles têm que fazer uma petição com a imigração. Tem que justificar por que você vai, né? Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Porque tem um tipo de visto. E o que eles te ofereceram? Mudou para sempre? Você vem para os Estados Unidos, mas só pode trabalhar para a gente. Depois a gente vai, se te chutar, você volta para onde você veio. Meio que você fica refém. Você chegou a analisar isso na época? Ou eu vou e depois eu vejo? Não, analisei, né? Esse processo de realocação, tu é demitido, né, no Brasil e tu é contratado aqui. Então rola todo o processo de demissão no Brasil, fundo, todos aqueles direitos, né? E aí é contratado lá, só que nessas vagas internas tu geralmente vai com o visto L1, que é chamado L1, que é de transferência, né? Internal Transfer. E o L1 tem algumas vantagens sobre outros vistos de trabalho, que é a dependência, né? O L2, no caso, o teu dependente ou o teu dependente, ele consegue trabalhar também com o L2, né? Tem visto que o dependente não consegue essa permissão de trabalho. E isso foi muito importante para mim decidir, para a Carol também. É uma questão da família ali, né? Essa mudança toda. Porque vir para cá e não conseguir trabalhar é complicado. Então, essa foi um diferencial, assim. E, enfim, né? Rolou todos esses 6 meses aí de espera até sair a papelada e conseguir. Você está comentando isso porque existe o H, não sei o que eu me engano. Tem o H1, que é horrível, né? Você vai, trabalha só para aquela empresa, acabou, tem que voltar e cônjuge não tem direito a nada.
Tem uns períodos, né? Tem de validação, tu participa de uma loteria com H1 também, né? Aplica, é uma É confusão uma isso. No opção. final, eles te deram. O L1 é bem mais direto, assim, e mais, vamos dizer assim, certo que tu vai conseguir, né? Uhum, É algo da empresa. A empresa tem que justificar que tu tem, vamos dizer assim, qualidades que não tem aqui. sim. Aí eles justificam, conseguem a petição, tu consegue aplicar para o visto. E aí faz essa mudança. Foram 6 meses aí essa parte da papelada. Então, meio de 2018, ali o negócio estava se encaminhando. Isso. Quando que teve a mudança, de fato? Falar, agora vai. Então, aí, nesse processo da petição, enquanto a gente espera, eu e a Carol, a gente tinha que se casar no papel, né? Só uma coisa que não ficou claro para mim. Você foi demitido só perto de ir para os Estados Unidos, da HP Brasil? Certinho. Ah, tá. Continuou trabalhando normal no office, vida segue. Já trabalhava com o pessoal de San Diego ou só quando... Não, só funções normais dentro. Em nenhum momento você foi discriminada, digamos não, assim, porque não, tava indo para outra vaga e, pô, tá lá jogado no office, enfim. não. Inclusive quando te usam mais, né? Porque aí tu tá saindo e aí tu tem que Bora, meu filho. tem que fazer tampa pra galera, tu tem que, né, distribuir conhecimento, toda aquela coisa. Caramba. Então, esses 6 meses aí foi super assim, de passar, né, o que eu tava liderando alguma coisa, passar para outras pessoas dentro da HP Brasil. E é isso. Assim, fui demitido no dia, sei lá, 31 de junho, fui contratado aqui 1º de julho, sabe? Então foi uma burocracia simples ali, desse ponto de vista. E quando você chegou nos Estados Unidos, de fato? Cheguei ali uma semana ou 2 antes, né, de fato, do dia de trabalho. Mas... Como é que foi esse day one aí? Vou pro escritório, cheguei nos Estados Unidos, conquistei a terra do tio Sam e tô na Califórnia. Foi complicado, né? É muita correria no início, né? A questão de arrumar um apartamento, carro. Antes disso, qual foi a oferta salarial, se você quiser comentar? Ela foi... Você tinha uma noção? Pô, eu tinha... vou pegar que nem o padrão americano? Ou eles faziam algum tipo de tratativa diferente? Uma coisa... assim, minha perspectiva, né? É que... não sei se todas as empresas são assim, a minha experiência foi, né? Como tu vem como imigrante, assim, tu não chega geralmente num salário, numa faixa salarial mesma daqui, sabe? Eu acho que tu vem um pouco abaixo. Entendi. Mas ao mesmo tempo, assim, isso eu comuniquei até pro meu gerente da época. Ele falou que não tinha assim, o que fazer para aumentar, né, a oferta, mas ele se comprometeu de não. Eu sei que tá baixo. Eu sei que o custo de vida aqui em San Diego é alto, eu sei que tu tem uma esposa, né? Até o aumento salarial vai acontecer rápido. No final do ano, quando fizer review, né, os processos de, né, todo ano faz aquelas revisões, a gente vai aumentar teu salário e tal. Então, foi meio que assim. Na época, acho que foi em torno de 70, 71, 72. Não chegava a ser ruim também, pelo contrário. Não, mas era ali, eu e a Carol. E não passamos fome, não passamos trabalho, nada, né, óbvio. Mas não foi aquele super salário de início, não. Né? Mas é sempre essa moeda de troca, né? Tu vem pra cá, a gente vai depois pagar e todo esse processo de permanência, né? De green card. Então tinha a promessa do green card. Sim. Isso já vem, tu vem com essa... E como é que funcionou? Você já conseguiu? Como é que é o objetivo, então, virou ficar permanente? O que... Eu acho que eu não tenho objetivo, acho que a gente não tem objetivo até hoje de ficar permanente, tá? Assim, pro resto da vida, mas por enquanto é o que está fazendo sentido. Mas acho que a oportunidade de ter o green card também significa que tu não fica mais atrelado à empresa, né? Então, Entendi. Tu como pessoa, tu como tendo teu CPF aqui, né? Tu comanda, tu é dono de si mesmo, né? Em relação ao teu status de residência, né? Hoje você está na HP.
Você ainda tá preso ao HP ou alguma coisa do tipo? Não, hoje, felizmente, a gente passou por esse processo de permanência. A gente tem o nosso green card. E não estou mais, né? Caramba, Mas então, o visto L1 tem essa dependência bem forte, né? por dentro da HP, você chegou em San Diego e hoje você conseguiu o green card. Então você fez aí zerou a vida do que muita gente quer, que é viver o sonho americano, né? É, Agora, mais do que isso, por que Estados Unidos? O que você vê aí no dia a dia? Como é o lifestyle aí, digamos assim? Como é que é mudou muito em relação a Porto Alegre? cara, muda bastante, assim, é uma cultura que tem... Eu estou perguntando e cutucando, mas eu já visitei eles, eu sei como é um negócio muito legal. Tem várias coisas que são bem parecidas, né? Tem várias coisas que são bem diferentes, assim. O que mais te atrai morar nos Estados Unidos, assim? Que te levou de volta e fala assim, tipo, tô por aqui. Tô sem objetivo, mas tô bem onde eu tô, por exemplo. Sim. Cara, sempre foi, é uma coisa que eu sempre até conversei com colegas meus da HP, né? É meio que uma situação, vamos dizer assim, meio que em busca de uma melhor qualidade de vida, segurança, segurança assim, social, né, na rua, ou segurança de trabalho, enfim. E hoje você Pessoas tem. têm essas necessidades, tem pessoas que têm, né? Eu acho que é uma das coisas que me chamava atenção, essa segurança, tranquilidade, poder de compra, sabe? Agora, Matheus, você como 32 anos, engenheiro de computação aí formado pela FURG, brasileiro que por meio da tecnologia e de todo o seu esforço e conhecimento aí acumulado. Valeu, Dilma. Exatamente. Conquistou o green card americano e hoje está morando nos Estados Unidos, trabalhando numa Big Tech. Você tem noção digamos assim, da conquista que você teve? Porque é um sonho para muita gente, né? E alguns pensam que é até impossível. Gente, uma das funções aqui dessa conversa, de contar essa história, é dizer assim, são pessoas reais, que não teve o pai rico, não teve o tio que já morava nos Estados Unidos e bancou, trouxe, facilitou. Não, o cara conquistou, foi abrindo mato, que a gente chama, né? Foi lá, você foi o primeiro aí que você tá falando aí, imagina até da família que já pegou, botou a mala lá e falou, tô partindo pra Califórnia, valeu galera. Mas a gente, quando a gente vive essa história contemporânea, a gente não percebe muito, mas isso é um momento até de parar e pensar. Pergunta mais. Você tem noção do feito que você conquistou? Assim? Até agora, tá? Eu acho que isso até é uma questão até algo se trabalhar até na terapia, né? É algo que acho que a gente, como humano, a gente tem essa questão de, às vezes, dar as coisas por garantido, né? Ou não olhar para trás e não, né, valorizar a sua própria atualidade, né? O que tu tá vivendo, o que tu viveu. Porque já foi muita coisa feita, assim. São 8 anos de carreira, mas, assim, é uma trajetória meteórica, assim, sendo bem sincero. E às vezes eu falo porque na época que eu tive empresa também, eu não conseguia olhar muito para o lado ou para trás. Eu sentia que isso me atrapalhava em continuar avançando. Uhum. E hoje aqui, conversando, as pessoas às vezes não percebem o tamanho das conquistas que já foram feitas. Sim. E a tecnologia, pô, hoje, em teoria, a grande maioria tem possibilidade de adentrar e traçar um caminho similar. Se não o mesmo, mas usar isso de um meio de chegar a algum objetivo, algum sonho. Então, cara, assim, é um negócio que me chama muita atenção. Eu, por exemplo, não sabia da parte do Mozilla, tem vários detalhes aí, até porque, mesmo que a gente tente conversar bastante, e a gente tem um relacionamento pessoal aí de amigos, não é tão simples. A gente tem vida das pessoas, cada um tem seu dia a dia, sua semana corrida aí, pô, imagino os 1000 pepinos que não aparecem no trabalho, na vida pessoal aí para resolver. Claro, claro. A Kira dando trabalho aí também. Não vai ainda, mas tá tranquilo. E hoje aí, você tá aí bem encaixado, você fala assim, não tem muito objetivo, mas você conquistou o green card. E aí, agora o que aparece no horizonte aí? É aproveitar, curtir o momento um pouco, porque também não tem
eu acho que não tem muita cobrança do... Pô, tem um momento que você tem um esforço demasiado, aí tem uma época de platô na vida. E aí você se acalma um pouco, não tem mais tanta pressa. Eu acho que eu tô por aí, tá? Nessa questão de, assim, profissional, né? E você acabou até descobrindo outros hobbies, né? Eu vi que você começou a correr e tal. Como é que essa vida tranquila te trouxe novas possibilidades? Exato, né? É uma coisa que eu sou muito grato, assim, essa questão de, como eu falei, né? Qualidade de vida, assim, que sempre foi uma ponto-chave, né? E hoje, com certeza, eu faço uso disso, né? Hoje focado muito, assim, nessa questão mental e física, né? Exercício físico, corrida, terapia, né? Acho que a pandemia... Eu vim para cá em 2018, aí 2020 ele bateu a pandemia, né? Acho que ali um período bem difícil no trabalho, assim, acho que eu entreguei muito, trabalhei muito, assim, foi muito estressante. Mas ao mesmo tempo aprendi muita coisa sobre mim mesmo, sabe? É importante até falar disso, porque na pandemia, enquanto algumas profissões foram paralisadas, Uhum. a da TI ela foi estressada ao limite, né? A É. gente teve demandas para ontem que nem eram demandas até ontem. Era um negócio assim de louco. Pode, né? Foi um negócio assim, não... A gente sabe o que aconteceu. É uma página virada, entre aspas, já. Foi um capítulo aí da história da humanidade. Mas tem sempre os dois lados, né? Nem todo mundo vive a TI e sabe como foi estressante. A minha empresa foi fechada por conta disso. Chegou um momento que não aguentava mais trabalhar. Eu falei, chega, não preciso do emprego 7 horas por dia. Sim. Não dou conta de atender os clientes 24 horas por dia. E, enfim, foi uma das motivações que eu tive. Claro que tiveram outras aí no processo. Mas sim, foi estressante. Aí até te cortei, mas pode continuar, fica à vontade. Enfim, acho que perdi o pensamento aqui. Agora, então, eu vou até aproveitar e puxar aí um dos nossos últimos tópicos aí, até para a gente não se estender demais. Cara, nessa jornada aí, claro que muito boa, hoje você atingiu uma posição senior. O que você vê aí, até com as pessoas que você trabalha, assim, imagino times de alta performance, profissionais muito bons e outros talvez nem tanto. Quais são as características essenciais para hoje para um desenvolvedor senior? Eu falo isso porque a gente vive um contexto aqui no Brasil, não estou dizendo que está errado, talvez até por necessidade, onde as pessoas acabam sendo promovidas na velocidade da luz. E eu, pelo menos, defendo sempre que ótimo, mas ainda precisa de horas de voo, digamos assim. Não dá para o cara sair do simulador e começar a pilotar um Boeing imenso e ele pode até se virar bem ali, mas, cara, tem muitos riscos envolvidos aí. O que você vê ali de características essenciais para quem quer atingir um nível senior, como engenheiro de software, como dentro da carreira da TI? Difícil essa pergunta, tá? Mas acho que hoje trabalhando como senior e sou um dos tech leads aqui da equipe, né? Para mim, assim, 3 qualidades muito importantes, né? A autonomia, acho que a pessoa ser autônoma no sentido de, conseguir sozinha tentar entender o código, tentar buscar alguma pessoa para descobrir, fazer, sabe? Essa pessoa autônoma não consegue fazer tudo sozinho, não, mas ela também sabe procurar pessoas, sabe fazer as perguntas, vai atrás, sabe? Então, assim, uma raladinha antes de pedir a informação de mão beijada, né? acho que a autonomia assim, é muito importante, que vai um pouco para o lado de ser ágil e tal. E, cara, para mim, ter uma boa relação com os teus colegas é muito importante também. Como se diria, sem isso não dá. Esse aqui é o cara que deu errado porque ele não tem isso. Estamos fugindo da palavra em português, eu mandei e-mail esses Pode dias. pensar em inglês, cara. A gente Não, mas vai... eu fiz uma recomendação, como é que é, reconhecimento para um colega, né? E
Deixa eu procurar aqui, me dá 10 segundos. Fica à vontade. Mas eu vejo isso, assim, acho que o relacionamento, o nível técnico, se todo mundo for nota 8 para cima, tá bom para resolver os problemas. Mas esse relacionamento de interação com as pessoas, eu vejo que é o essencial e mais difícil de desenvolver no curto prazo, dependendo do perfil. Uhum. Mandei aqui, né? Três características que eu valorizo mais, eu mandei no meu e-mail, né? Proatividade e estar sempre querendo aprender, né? Existe a palavra diligente? Diligente? Não sei a tradução em português. Mas, uma pessoa muito, né, vai atrás das coisas, ela conversa com outras pessoas, ela tem que ser curioso, minimamente. é curioso, né? A pessoa age, uma pessoa que não fica esperando dos outros, sabe? Pessoa que se movimenta sozinha, eu acho que é muito importante. Para mim é mais do que ainda conhecimento técnico, sabe? A pessoa pode A gente ser... é um pouco de proatividade, na verdade, né? Que é ir atrás, tentar entender, puxar ali. Que foi, cara, lá atrás, numa carreira júnior, você puxou a responsabilidade ali de uma feature e entregou aí em nível global. Então, isso diz muito sobre o perfil e o profissional que você viria a ser e está sendo agora, né? Então, isso é muito bacana. Agora, sim, para a gente finalizar, não se estender demais também aqui, acho que dá para a gente fazer, se a gente for falar de Matheus aqui, a gente pode fazer uns 3, 4 episódios aqui. O foco aqui é muito como chegar lá e a tecnologia te permite atingir certos objetivos. Mas qual é a mensagem que você deixa aí para a galera que está pensando em começar na TI, entrar agora? Tecnologia está em alta. Eu falo, aí é uma brincadeirinha minha, os médicos me perdoem, que engenheiro de software, programador é o novo médico. Só que tem N vertentes aí disso. O que você fala assim, para a galera que está entrando? O que não precisa ter? O que precisa ter? É. Cara, tenha coragem. E se posso falar mais de alguma coisa, coloque intenção nas suas ações. Eu acho que a palavra intenção é muito forte. Para mim, pro lado, qualquer lado da pessoa, pro lado pessoal, mas pro lado profissional é muito importante. Então, para te dar um exemplo de intenção, né? Por exemplo, sair do Rio Grande para um simpósio, uma conferência em Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre, vi como era cidade grande, peguei ônibus, fui na minha tia, e vi como é que era aquele movimento e pensei, cara, deveria ser legal trabalhar fora, deveria ser legal trabalhar aqui em Porto Alegre. E aí, enfim, né? Tu bota as ações, aí tu bota as intenções, tu bota as ações de prática, tu se envolve numa iniciação científica, tu se envolve com um artigo, tu aprende isso, aprende aquilo. Conseguir primeiro emprego. Lembra lá no Ciência de Fronteiras, como eu falei, né, Ian? Pô, até Porto Alegre, legal, vou colocar isso aqui, vai ser legal, vamos fazer isso acontecer. Então tu vai lá, né, apliquei algo que tu já pensou antes, tu colocou a intenção para chegar lá, sabe? Às vezes não é, assim, não posso te dizer o que fez chegar aqui, mas acho que é um somatório, né, de... Você foi perseguindo as suas metas que você foi estabelecendo, isso é importante. Por mais que não tenham sido tão importantes assim, mas acho que o somatório, ela chega, sabe? Cara, eu gosto muito daquele discurso do Jobs, né? Que as coisas fazem sentido quando a gente olha para trás, quando a gente vai tomando certas decisões que a gente não sabe exatamente porquê. Sem ser fronteiras, você foi lá e tal. O objetivo talvez foi acabou descobrindo um mar de coisa nova. Exato. Te trouxe de volta aos Estados Unidos. Sem essa experiência, talvez você tivesse ido para Alemanha, Japão, não sei. Sim. Mas são coisas que a gente não sabe, né? Que a gente está vivendo. A gente só consegue dizer anos depois. Ah, foi por causa disso que isso aconteceu. Exato. Mas, cara, sensacional. Você quer deixar mais alguma mensagem? Passa seu. Não, acho que é isso. Acho que a gente falou legal, né? Só acredite, né, cara? Sonhe, mas não só sonhe, como coloque intenção no que tu faz. Busque. Pode não estar diretamente relacionado, mas no somatório, se tu colocar muita intenção nas coisas que tu faz, vai dar certo.
Acho que... Show demais. Gente, esse foi o episódio número 10. O Matheus, hoje engenheiro da HP Senior, morando em San Diego, na Califórnia. O cara saiu de Rio Grande, passou por Porto Alegre e hoje conseguiu o Green Card, tá morando nos Estados Unidos com a esposa. Então, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Valeu!